5 anos, ele me vira de cabeça para baixo, me dá uma surra e me larga. E pede para alguém cuidar de mim, com vinagre e sal. Do que falaram que era ridículo, feio, eu sou. Daí foi o primeiro choque, assim, pra mim. A primeira vez que eu tentei me matar, inclusive. Com 12 anos eu já era olheira, assim, de esquina, pra cafetina, pra ver se a polícia vinha, se o bandido vinha, quem é que vinha, né? Cheguei na diretora com a boca toda arrebentada. E a pessoa virar pra mim e falar assim que eu provoquei a situação. Aonde você vai poder externalizar quem você é? Aonde você vai poder ser feliz? Porque não tem essa babaquice de falar que é a cruz que a gente tem que carregar. Eu não tenho que carregar cruz nenhuma. Eu sou o Vitor, eu sou youtuber, eu sou ator, eu trabalho no Quebrando Tabu. Eu sou graduando em Ciências Biológicas pela Federal de São Paulo. Sou carioca, moro em São Paulo já faz bastante tempo, tenho 34 anos. Sou palmeirense e vascaína. Sou arquiteto, tenho uma filha de 10 anos, a Bianca. Eu sou professor de capoeira, tenho vários trabalhos, uma academia de dança, academia de artes marciais. E a cereja do bolo do meu trabalho, eu tenho um trabalho no Centro de Referência LGBT de Campinas. Meu nome é Bruno, tenho 29 anos. Meu nome é Ana, tenho 27 anos. Acho que é isso. Eu costuro, eu sou uma pessoa criativa, eu sou nordestina. Bom, né? Uma mulher negra, ameríndia, transgênera. Basicamente é isso, é formada em publicidade, em artes, tá na lida, já beijou a morte tantas vezes. Às vezes eu acho que as pessoas querem que você chegue e fale assim: oi, tudo bem? Sou Ricardo, sou gay. Né? Ninguém chega e fala: oi, eu sou fulano, sou hétero. Né? Não, parece que gay é quase uma obrigação de você falar para as pessoas. Eu era claramente uma criança gay. Claramente. Tudo que eu fazia, eu já sofri um acidente porque eu tava olhando apaixonado por um menino e fui atropelado. Eu tinha 7 anos. Até hoje, 20 e tantos anos depois, não se fala sobre uma criança ser gay. Porque isso é... Nossa, você tá querendo dizer que a criança vai... Primeiro, quando eu tinha 6 anos, estava no prezinho, eu era líder dos meninos do prezinho. Eu tenho um amigo hoje que chama Gabriel, e eu achava o Gabriel o menino mais bonito da sala. Sempre no fundo, não que soube, mas sempre tinha algo ali. Só que eu não sabia o que era, porque você sempre criado a não ter a sua sexualidade, né? Moleque, vai, uns 5, 6 anos, já sabia, mas não aceitava. Porque com 12 para 13 anos, meu irmão veio embora para casa de volta com suspeita de rubéola. E nessa, a gente descobriu que ele tinha HIV. Eu falei, meu, não posso ser gay, porque eu vou ser gay, eu vou ser a mesma coisa que meu irmão. Todo gay tem HIV. Como que eu vou viver no mundo desse? Minha mãe vai ter que cuidar de mim igual cuida dele? Não sei, acho que eu sempre fui muito confortável com isso. Então eu nunca pensei exatamente sobre ser bissexual ou ser hétero e tal. Em casa tinha essas mulheres potentes, na escola tinha essa diversidade de pessoas, estudando numa escola com pessoas de diferentes classes sociais, econômicas, culturais, facilita também com que você possa observar diferentes comportamentos e se sentir à vontade com um ou com o outro. Então a gente nunca tinha referência, então não sabia que eu podia ser, né? Hoje em dia, com o YouTube, a gente tem muita referência de lésbica, de menina, de poder ser lésbica, sabe? Meio que uma permissão, assim. E a gente não tinha nada, assim. Mas quando eu fui perceber mesmo, foi com 17 anos. A gente já toma um choque ali de realidade no pré. As pessoas tiram sarro do seu cabelo, as pessoas tiram sarro da sua cor. É natural as pessoas brincarem com a sua cor. É natural para elas. Mas não é natural pra mim, não é engraçado pra mim.
Então, assim, ó, o primeiro medo, na verdade, que eu senti foi, de verdade, estava na primeira série. E no meu primeiro dia de aula, eu fui sentar, as mesas eram de 4, sabe, juntinho. O menino olhou pra mim e falou, você é viado, você não senta junto com a gente. E, então, assim, já foi um primeiro baque. E aí depois, no mesmo dia, eu fui no banheiro, os meninos entraram, isso na primeira série, e começaram a me bater dentro do banheiro. Então isso, assim, uma das coisas que me causou foi, eu saí do colegial, hoje eu vou na faculdade, vou a algum curso, banheiro público é muito difícil de entrar de alguma instituição, alguma coisa, porque foi bem traumatizante, tanto fisicamente como psicologicamente. Teve uma vez que eu estava, acho que no terceiro colegial, que eu tive que ir no banheiro de qualquer jeito, e eu passei pela mesma coisa. Entraram, assim, 20 meninos do primeiro colegial e falaram que ia matar viado, que eu era gay, que eu não merecia viver, e que eles iam me estuprar, que não sei o que. E, assim, foi coisa assim, foi bem complicado. Então, assim, sempre foi muito difícil. E pra mim, hoje em dia também é. É bem complicado. E eu sempre tentava me esconder o máximo possível. Eu queria ser invisível, sabe? Esse momento foi o momento que eu comecei a ficar cada vez mais retraído, mesmo sem saber que eu era gay. Mas eu sabia que era feio e eu poderia fazer parte daquilo que era feio. E com 13 anos, talvez, 13 ou 12 anos, um menino perguntou pra mim, mas ele sabia que eu gostava de meninos também. E falou, Mussum, você não pensa em casar com uma mulher? Eu falei, não. Você não pensa em ter filhos? Eu falei, não. Você não pensa, você gosta de mulher? Então eu parei e fiquei quieto. Porque a resposta era não, né? Daí foi o primeiro choque, assim, pra mim. A primeira vez que eu tentei me matar, inclusive. Mais forte foi quando eu tava muito na igreja e namorando uma menina. E por mais que eu tentasse, não ia. E eu via que eu tava pecando e gostando de pecar, né? Falei, pô, não quero. Quero morrer e nascer de novo, hétero. E as igrejas cristãs costumam pregar coisas bem erradas com relação à homossexualidade, né? Erradas mesmo. Eu tive que lidar com essa barreira que muitas pessoas têm que lidar, chamada religião, que impede que você possa ter uma conversa franca com seus pais para se abrir, que impede que você consiga se aceitar. A religião também foi uma das coisas que fez a minha sexualidade ser muito tardia. Muito, né? Imagina, passei a adolescência inteira sem ficar com um cara. Ô amor, que tristeza, entendeu? Acho que as igrejas fazem muito mal para os LGBTs em si. Quando a gente toma uma consciência, por exemplo, se hoje eu visse que eu vou pro inferno, eu ainda estaria em paz comigo. Mas para as pessoas que não chegaram nessa consciência, fazem muito mal. Elas buscam relacionamento héteros normativos, elas buscam fugir da sua realidade, assim. E muitos se matam. Então, eu namorei com uma menina, que na verdade era minha forma de salvação, assim. E eu namorei com ela até os meus 20 para 21 anos. Foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Aí eu falei, vou namorar com uma menina, porque eles param de me perseguir, minha mãe e meu pai param de me perseguir, e a vida vive numa boa. E, infelizmente, não tinha como, impossível. Continuar na igreja, eu sempre ia continuar. Mas eu tinha aquele dilema, ou eu continuo fingindo uma pessoa que eu não sou, ou eu continuo e vivo minha vida e falo pra todo mundo. E eu decidi viver minha vida e falar pra todo mundo, ó, é isso. E foi muito complicado, porque assim, eu fui praticamente expulso da igreja. Tudo que eu fazia, cantava no coral, eu participava do grupo dos jovens, eu fui obrigado a parar de fazer tudo. Tínhamos momentos de escola dominical, que vinham sempre com aquilo de, ó, homossexual vai pro inferno, homossexual não é de Deus. Hoje eu não acredito em igreja é instituição nenhuma, nem religião. Eu acredito em Deus, eu acredito que Deus me fez do jeito que eu sou, e eu me aceitei. Então assim, eu me aceitei e aceitei que na vida a gente tem que fazer o bem. E eu pratico isso na minha vida. Sabe, quando você fala, não, mano, é isso. Eu sou isso, eu vou me assumir, eu sou um homem trans, eu tenho orgulho de ser. E agora eu vou ser a melhor versão de mim, porque agora eu sou eu de fato. Eu ficava muito preocupado com a minha mãe, né? Tipo, como que, se a minha mãe descobrir, como que eu vou contar pra ela? E depois que eu fiquei com esse menino, foi libertador, assim, ficar com um cara.
Pra mim, ali, tipo, ali parece que nasceu o Ricardo, assim, sabe? Eu descobri quem eu era e aí foi aquele drama, né? As primeiras coisas que eu ouvi da minha mãe é: você vai morrer de AIDS, e que eu queria virar mulher, né? É melhor a senhora saber pela minha boca do que pela dos outros. Aí ela surtou, começou a tirar minhas coisas do guarda-roupa, vai embora. Aí eu colocando dentro da mochila, ela falando um monte, falei, meu, não precisa falar nada, eu te entendo. E começou a tirar as roupas da bolsa. Ela falou, meu, eu não posso abandonar um filho sendo que eu cuido de outro. O carinho de mãe é maior do que qualquer preconceito. Ela não reagiu bem, a gente teve brigas bastante complexas, assim. Hoje em dia, tipo, com a minha família é bem ok, assim, todo mundo aceita. Na minha família que eu falo dentro de casa, né? Que eu descobri que parente e família tem uma grande diferença. Com a minha mãe não, mas com meu pai eu tinha um relacionamento muito frio. A gente não conversava direito. E então, assim, quando foi que a gente conversou, eu apanhei dele. A minha mãe, por mais que ela quisesse ficar do meu lado, mas ela não podia falar muita coisa, porque ela sofria o que eu sofria. As pessoas que deveriam estar ali para me proporcionar segurança são as pessoas que me lembram de como o mundo é cruel. A minha vinda para São Paulo foi a chance que eu tinha de ser quem eu sou. Tem lugares que não te deixam ser. Não importa o quão forte você queira, o espaço não vai te permitir. Você vai sofrer muito, você vai sofrer danos físicos, inclusive, se você se permitir. Eu tinha medo um pouco do meu pai. Eu acho que o mais difícil pra todo mundo é levar alguém dentro de casa. Tipo, falar assim, ó, eu tô namorando, eu realmente tô apaixonada, eu realmente quero ter uma vida com essa pessoa e tal. E pro meu pai, eu lembro que eu só apresentei a minha ex-namorada, a primeira namorada que eu tive. E aí ele falou, eu não concordo, mas eu aceito. Essa foi a primeira reação do meu pai. Essa última namorada que eu tive, meu pai já aceitou totalmente, nem não falava mais sobre isso. E hoje ele milita sobre isso, ele fala sobre isso com os amigos dele, ele leva, quando eu tenho namorada, leva tem uma festa, ele leva, e a gente, como namorada mesmo, eles sabem, todos sabem. Já teve amigo do meu pai que chegou pra gente e falou, eu não aceitava, e aí eu conheci vocês e tal, então... Na verdade, pra mim sempre foi tudo muito natural. Eu tenho duas mães, uma já faleceu quando eu tinha 14 anos e outra eu tenho a felicidade de ter na minha vida todos os dias. Mas, assim, sempre foi muito respeito. Ambas se separaram e cada um foi viver a sua vida. A minha mãe, que já faleceu, teve um outro relacionamento com um cara que eu considero pai. E a minha outra mãe, que mora comigo hoje, ela continuou, teve uns outros relacionamentos dela. Então, assim, eu não sei qual foi a mágica que eles fizeram. Eu não sei, nesses anos que eu tive com os três na minha vida, esses 14 anos da minha vida que eu tive os três, eu não sei qual foi a mágica, eu só sei que funcionou. Eu nunca falei pra ninguém. É que eu acho que sexualidade não é algo que você assume, assim, eu acho que é uma coisa muito íntima. Eu sei que é social, obviamente, porque quando eu tenho um namorado ou uma namorada, eu tô andando na rua e, né, é algo social, mas assim, eu nunca me senti cobrada pela minha família, e muito menos desrespeitada em ter que falar as minhas escolhas, as minhas opções de culturais, de vida e tudo mais. As pessoas sempre lá, Lari, quer fazer isso, tudo bem. Quer ir mudar de cidade, quer estudar tal coisa, a gente apoia. Então eu sempre tive essa rede de apoio muito grande, assim. Capoeira, todas as brincadeiras, tudo que era negativo era relacionado à feminilidade. Inconscientemente eu não podia ser aquilo porque eu queria ser bom. Eu queria viajar, eu queria estar em ascensão, eu queria ser famoso, eu queria jogar bem capoeira. E tudo que era negativo era o viado, bichinha e mina. Para eu me assumir, o meu medo não era nem minha mãe, minha família. Eram minhas referências na capoeira. Eu tinha medo da reação deles. Porque eu já tinha visto eles reproduzindo homofobia pra caramba.
E eu não queria que eles parassem de gostar de mim ou chegassem ao ponto de não me olhar mais, sendo que eu gostava tanto deles. E como é que foi? Foi totalmente contrário. Me abraçaram. Você não precisa se definir como nada. Se você quer se definir, ótimo, não tem problema. Todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser, mas eu acho que é um sonho você experimentar a liberdade de escolha. Ser bissexual não é indecisão para mim. Eu estou extremamente segura, sou extremamente segura com aquilo que eu sinto e com quem eu amo, assim. Qual o problema de eu gostar de agora de um cara e qual o problema de eu gostar de uma mulher depois? Isso não vai eliminar a autenticidade daquilo que eu sinto, sabe? Eu sou diferente de uma menina lésbica branca. Eu sou diferente. É muito mais pesada pra mim. E eu me lembro da primeira vez, assim, que as coisas destoaram pra mim. Foi quando alguém disse que eu, lá por volta de 7 para 8 anos, que eu tinha cor de sujeira. Então eu sou negra. E aí, quando eu vim pra São Paulo, eu me reconheci como uma mulher negra, como uma mulher bissexual. Sim, eu sou mais maranhense aqui em São Paulo do que no Maranhão. Então, ai, eu vou chorar. Desculpa. Mas tipo, tá em São Paulo e me reconhecer como essa pessoa, eu só me reconheci porque o mundo me forçou a me reconhecer como negra. O mundo, essa cidade aqui. Quando eu comecei a ser gay em público, eu comecei a conviver com medo. E eu já sofri ataque homofóbico, eu já tive que ser escoltado para ir embora porque eu ia apanhar em festas, enfim. Héteros sofrem com isso. Muito menos que nós, claro, mas héteros também sofrem com isso. Você não pode parecer ser gay em público, sendo gay ou não, entendeu? E como que as pessoas não percebem que isso é um problema? Acho que foi isso que mudou. Do começo do ano pra cá, eu tô em alerta. A minha vida mudou tudo, tudo. Eu não, tenho certeza que eu não faço absolutamente mais nada da mesma maneira que eu fazia. Nada. É um simples ir na feira, ir na padaria, pegar meu carro no estacionamento, pegar meu carro na rua. A paz eu já esqueci, eu não tenho mais. Agora, respirar é difícil, é sufocante, é assustador. Eu tenho 34 anos e eu não quero morrer agora. Eu quero, sei lá, cara, eu quero viver, eu quero ter uma família e eu não sei se eu vou conseguir voltar naquele dia pra casa. E eu me peguei com medo de andar com o meu crachá do trabalho, no metrô. Eu nunca fui de ficar esperando o trem ali do ladinho, atrás da faixa amarela, que é o correto e tal. Eu sempre fiquei um pouco mais pro meio. Mas eu percebi que desses dias em diante, tipo mês, na verdade, eu já não tô nem no meio antes da faixa amarela. Eu tô encostada na parede. Por que eu tô encostada na parede? É medo. É medo de vir uma pessoa me empurrar pelo meu visual, por simplesmente eu estar ali, viva. São coisas simples assim, sabe? De você ter que parar e pensar na roupa que você vai pôr, no jeito que você vai se portar, com quem que você vai falar. Hoje eu sou casado 12 anos com o Vitor. Que nem eu falei, a gente tem uma filha de 10 anos. Como que eu vou saber qual vai ser o futuro meu, dele e dela? Então, assim, me preocupa muito. Então, assim, eu tô muito mais atento, tô muito mais perto da diretoria de saber alguma coisa para eu tentar, no mínimo, resguardar minha filha de qualquer tipo de problema que ela possa vir sofrer por ela ser filha de quem ela é. O cadastro, a gente foi também, assim, muito tranquilo, nós não tivemos nenhum tipo de problema. Assim, uma coisa que me deixou muito feliz, sabe? Saber, assim, que todos os direitos que um casal heterossexual tem e chances para poder adotar uma criança, a gente passou pelos mesmos processos. Mas explicamos para ela, falei, olha, filha, eu sou seu pai, a gente se ama, eu sou seu pai Rodrigo, ele é seu pai Vitor. Ela não aceitou, ela amou
amou a nossa família. Se eu vou dar um abraço, se eu vou falar qualquer coisa, ou ter algum gesto de carinho, segurar na mão, é meio que instintivo você tomar um cuidado e ficar meio cauteloso. Então você vive numa prisão psicológica, que é causado, que essa prisão psicológica é construída por todos esses frames da sociedade, por todos esses episódios de violência. Até teve um episódio que a gente tava na rodoviária, a gente namorava à distância, a gente tava se despedindo. E... é aquela coisa, né? Parecia que eu nunca mais ia ver ela na vida e tal. E aí veio uma senhora com uma bíblia, assim, começou a falar, começou a colocar a bíblia assim, isso não é de Deus, não sei o quê. Falou, a gente tá se despedindo, dá licença, não sei o quê. E ela continuou lá gritando. E depois eu pensei, cara, eles querem, tipo, colocar a bíblia dela no meu amor, assim, sabe? É a primeira vez que eu tô com medo, assim, de ser... Como eu falei, são 10 anos que eu sou lésbica assumida, que eu nunca tive medo nem vergonha de ser o que eu sou. Mas agora eu tô com medo um pouco, assim. Mas já tá acontecendo, já tá tendo ataque. Pra mim nunca foi diferente. E pra muitas das minhas semelhantes, porque eu não acredito mesmo em igualdade, eu acredito nas semelhanças, nunca foi diferente. De ter visto pessoas sendo executadas na minha frente, de ter que conversar com policiais, de ter que falar com o cidadão de bem, de ouvir o prefeito Jânio Quadros falando que tinha que limpar as cidades anormais, ver uma sociedade dizendo assim, tem que ser assim. A pergunta pra mim é, mudou pra quem? Trans e gays afeminados, lésbicas, masculinas, as pessoas são a linha de frente, assim, da opressão, porque elas não conseguem se esconder. Eu, bem dizer, tenho os meus privilégios e consigo estar atrás ali, né? E desses últimos 2 anos pra cá, 2 pessoas que eu conheço se mataram. E eu tenho certeza que foi por transfobia, homofobia. Então, ela já tá matando, assim, sabe? Uma mulher trans ou uma travesti foi executada no centro de uma das maiores cidades do mundo, sem nome, sem origem, aguardando existir depois da morte. Se é que isso, depois da morte, interessa pra alguém. Pra mim, interessa. E aí o que as pessoas estavam atacando o tempo todo, dizendo que era mimimi, eram os direitos humanos. E aí, quem tem privilégio se acha muito mais humano, ao ponto de dizer quem não é o humano e que não cabe os direitos. Que a partir do momento que você fala, eu lavo minhas mãos, eu vou pagar pra ver, muitas dessas pessoas que eu ouço falando isso, não vão pagar pra ver com a vida delas. Elas não vão pagar pra ver nem com a minha vida, porque eu sou o Ricardo, branco, homem, né? Eu não tô vulnerável. Mas a gente tá vendo, nesse momento de violência, negro ser morto, travesti ser morta, transexual ser morto, mulheres trans serem mortas, e você tá pagando pra ver com a vida dessas pessoas. Então, um pouquinho do sangue dessas pessoas tá na sua mão também. Quando a gente fala sobre os LGBTs que morrem, a gente não tá brincando. Eu não tô exagerando porque eu acho que a gente, nossa, olhem pra nós, coitados de nós. Não, assim, parem de nos matar. Eu fiz uma viagem recentemente com ela. A gente foi para Londres, Berlim e Amsterdã. E lá, pela primeira vez na vida, eu pude viver o melhor momento da minha vida. Onde eu pude andar de mão dada, eu pude abraçar, eu pude viver. Eu via casais homoafetivos na rua com filhos e travestis andando ao meio-dia, como eu nunca vi aqui. Travesti a gente só via à noite em lugares escuros e as pessoas não torciam nem a cabeça assim para acompanhar uma travesti. Eu falei, gente, que lugar que é esse? Tel Aviv eu tava. Eu falei, como assim? Nossa, meu, parece que não existe esse lugar, né? A minha integridade física é uma coisa a se preocupar. Tanto que a minha primeira opção é não estar mais no Brasil. Não estar nesse ambiente, eu sei que eu posso morrer, talvez até dentro de casa. E eu não sei se eu estou disposto, assim, a passar uma vida inteira pelejando para ser feliz. Quando
há outras opções mais fáceis para ser feliz. Eu queria muito ser uma pessoa que pega numa arma e vai, e vou falar, tipo, o bem vai vencer. Só que a minha arma é outra. Porque fisicamente, o medo me impede. O medo não deixa que eu vá além, porque senão eu vou morrer. Esse é o meu medo. O meu medo é morrer. Conversei muito com meu namorado e falei que eu ia ser resistência. Vai falar desse assunto, que vai encher o saco, que vai dizer que vai introduzir todos os assuntos que as pessoas não querem ouvir. A gente já morreu aos milhares, a gente vai morrer mais, mas a gente ainda vai estar aqui, dando a cara a tapa e falando, olha, a gente existe e vocês vão ter que engolir, queira ou não. Por mais que tenha preconceito, você tem que ser quem você é. Não pode se esconder por nada. Eu tenho foto beijando menina no meu Instagram, eu falo sobre isso o tempo todo e em nenhum momento eu recuei, eu não vou recuar. Eu vou o tempo todo tentar mostrar que eu não tô fazendo nada de errado, porque eu não tô. Mas é claro, agora com mais medo, né? O que a gente faz com quem já tá no chão? Eu não sei, depois que eu vi uma mulher negra, trans ou travesti, não tive chance de perguntar, ser executada na minha frente, quem sou eu, na fila do pão? Eu vivo da caridade de quem me detesta. Sempre foi assim. Eu não vou me esconder. Eu não vou me calar. Eu não vou ficar trancada. Eu vou viver. Eu quero viver. Eu preciso viver. Se é pra gritar na rua, a gente grita. Se é pra amar na rua, a gente vai ter que amar. A pessoa que tem liberdade consegue entender prisão. Mas a pessoa que sempre foi presa consegue produzir liberdade. Eu acho que as pessoas estão muito esquecendo uma outra coisa desse momento atual. O quanto a gente é potente. E quanto essa potência tira muita gente da inércia. Sabe? Dessa coisa... A gente nunca mais vai ser igual. E para as pessoas que assumiram esse compromisso da mudança, mais do que nunca mais a gente vai ser igual, eu tenho uma certeza que a gente vai ser muito melhor. Quem está do nosso lado vai continuar estando do nosso lado. Tô falando de respeito, de humano. É importante a gente saber disso, porque muita gente já foi mordida pelo bicho da empatia. A gente não é pouca gente. Mas eu sei que eu vou ter uma galera incrível do meu lado. Eu sei que vai ter uma galera que vai estar lá pra lutar com a gente, seja ela hétero, seja ela branca, seja ela cis. Porque vai ter. E não é porque alguém personificou o ódio que isso vai limitar o quanto a gente é feliz. Porque a felicidade não é sobre um tempo, é sobre uma condição de quem você é.